Estamos de volta com mais um podcast. Eu começo hoje o programa já pedindo para você compartilhar esse vídeo nas redes sociais aí, tá? Chamem, convide os seus amigos, mostrem para eles aí o que está acontecendo aí na política, na visão aqui do deputado Conte Lopes, ok? @Capitão Conte Lopes, também nos siga aí no Instagram, @Capitão Conte Lopes, no Facebook e também no YouTube. E eu começo falando sobre as eleições 2022 e, Conte, o que você acha dessas declarações aí do Geraldo Alckmin? Bom, se for de Geraldo Alckmin fazendo discurso para a CUT, para o Movimento Sem Terra, eu acho um absurdo, né? Porque ele foi sempre contrário, sempre combateu e agora ele muda de time. Então, sei lá, eu acho que o Geraldo está meio perdido no tempo e no espaço. Na verdade, está meio perdido no tempo e no espaço. E a gente vai cobrar. Porque, queira ou não, foi amigo nosso, né? Andou com a gente. Na campanha para prefeito, que ele foi candidato e perdeu pro Kassab, quem andava no jipinho dele era eu, a Lu, mulher dele, a Sofia, a filha, e o motorista. Ele foi traído pelo Serra na época e praticamente todo o PSDB perdeu a eleição para prefeito. Então eu tenho o direito de cobrar, sim. Acho que ele está errado, muito errado, que sempre criticou Lula, sempre criticou o PT para nós, e agora ele vira cabo eleitoral do Lula. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Pelo amor de Deus, Geraldo, aí tá difícil, né? Aí não dá para entender e o povo também não tá entendendo, como eu cobrei da própria Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque é lá que o deputado fala, certo? A diferença não é que a gente não fala, como muitos falam por esse negocinho aqui só não, entendeu? Pela internet, né? Muita gente aí tal fica em casa xingando todo mundo. Não, a gente vai pro plenário e lá a gente explana aquilo que a gente pensa e a gente fala na frente dos caras do PT, do PSDB, do meu partido hoje PL, né? De frente do Progressista, que era meu partido, eu mudei de partido. Por que eu mudei de partido? Mudei de partido porque o meu partido Progressista resolveu apoiar Dória e resolveu apoiar Rodrigo Garcia. Apesar que tem gente aí que era Dória até morrer, era Rodrigo Garcia, porque Tarcísio era um desconhecido e tal, e porque o Dória era lindo, maravilhoso, calça apertada, e estava lá por na carinha lá em Americana, né? No palanque do Bolsonaro, na motociata do Bolsonaro. Eu tenho um lado só. Vocês nunca vão me ver em dois lados. Né? Vocês nunca vão me ver. Certo? Então, quando a gente fala em plenário, a gente cobra dos outros deputados. A gente está cobrando do governador, é lá que fala. É importante que o povo veja o que está acontecendo. O Geraldo Alckmin, que sempre foi contrário a Lula, sempre xingou Lula, sempre xingou o PT, junto com a gente. Tanto é que numa sessão presidida pelo Frederico Dávila, eu cobrei do Frederico, que é amigo dele, amicíssimo. Frederico Dávila, quando casou em Copacabana, né? Ele se casou lá no Copacabana Palace Hotel, né? Uma coisa mais linda do mundo, né? Então, eu fui lá, e o Geraldo Alckmin era o padrinho. Era padrinho, né? Agora o cara virou PT, o cara virou PT, virou petista agora. Eu cobro até de Vossa Excelência, que é amicíssimo de Geraldo Alckmin. Nós tivemos um casamento de Vossa Excelência lá em Copacabana, ele foi padrinho de Vossa Excelência. O que está acontecendo com o Geraldo Alckmin? O pessoal, amigo de vocês, né? O que fala de Geraldo Alckmin gritando? O maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! Ou ele está pensando mal do Lula, que é uma pessoa idosa? Não caberia um BO na Secretaria do Idoso? Ele está pensando que o Lula vai morrer para ele assumir? Ou ele confessou isso, por excelência? Não confessou? Pergunta para ele, liga para ele, eu sei que o senhor fala com ele toda mão. Ou ele está pensando isso? E até falo para o PT, né? O PT está aceitando isso, 30% já foi contra do PT, né?
Infelizmente, doutor, a vida é assim. A gente vai... Criança, ficar jovem. Eu também fui criança, fui jovem, né? Fui jovem, né? O Lula, ele, eu sou jovem, tenho tesão de 20 anos. Eu tenho 74 anos do ponto de vista biológico, mas tenho 30 anos de energia e 20 anos de tesão, tá? Só para vocês ficarem com inveja desse jovem que está falando com vocês. É mentira dele, né? O Alckmin sabe que é mentira. Ele sabe que ele fica, a idade vai quebrando a pessoa. Um ano para quem tem 80 anos como Lula, vale 10. É diferente. A gente sente o peso da idade. É diferente uma coisa da outra, né? Um ano por Lula. Até a eleição é pesado por Lula. Você vê, ele não vai em lugar nenhum. Não estou criticando. Não estou criticando. O Bolsonaro foi numa motociata sexta-feira. Foi fazer discurso lá em Americana, não sei quantas mil pessoas. E os caras estão xingando ainda. O PT está indo contra porque ele foi na motociata. E quando o Lula reúne os índios e fala que vai criar um ministério só de índio, ele não está fazendo campanha também? Campanha não é aquilo lá. Por que a gente não pode criar um ministério para discutir as questões indígenas? Por que a gente não pode criar? Ou com o MST, que ele vai lá e tal. E quando ele reúne até para, vamos juntar todo mundo aí, 50, 60, invadir a casa do deputado, pegar a mulher do cara do deputado, pegar os filhos do deputado. E eu pergunto, essa vibração do seu amigo, Geraldo Alckmin, ele era contra o PT, xingava o Lula de ladrão. Eu pergunto para Vossa Excelência, o Lula era ladrão naquela época e não é mais? Eu não sou eu que falava, hein? Não sou eu que estou xingando o ladrão. Quem xingou é ele. Pode pegar aí as colocações aí. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Quer dizer, aqui era, e aqui não é mais, agora é santo. Ou ele cabe uma B.O. na delegacia do idoso. Ele está ludibriando todo mundo, porque com Covas ele conseguiu isso, né? Já pensou o PT eleger o Lula e ele não chegar? O Tancredo não chegou, né? Infelizmente, o próprio Bruno Covas, amigo nosso aqui, mas é irreversível, doenças, as coisas tudo, né? Infelizmente. Deram uma eleição pro Ricardo Nunes, que era meu colega, foi vereador comigo, né? Então, fica aí. Será que o Geraldo está pensando nisso, Frederico? Liga para ele e pergunta. Ele, como médico, será que ele está pensando na saúde do Lula? Porque ele falava tão mal do Lula para nós. Quantas vezes nós fomos em palácio falar com ele? Sobre segurança pública, pedir para melhorar a patrulha rural, criar o BAEP. E ele era contrário, o PT achava que o PT tinha feito um monte de coisa errada e tal. E agora eu vejo ele gritando no meio do sindicalista. Lula! Lula! Viva Lula! Se você puder cobrar do nosso amigo Geraldo Alckmin, o que ele está pensando é bom. Olha, eu não sei nem responder isso que o senhor me pergunta, porque essa pergunta é me feita praticamente todos os dias. Ninguém entende nada, parece que é o mesmo corpo, a mesma pessoa, mas com uma alma diferente. O que nós ouvimos, não só em relação ao PT, mas várias das entidades que estão apoiando, ele falava os maiores impropérios, né? E agora essa questão aí ninguém consegue responder, nem eu, mas cada um tem seu juízo. Agora que aquilo lá é algo muito estranho, é muito estranho. É que nem amanhã o senhor está aqui defendendo os presidiários, a bandidagem, né? Não tem cabimento nenhum. Realmente aquilo ali é algo que nós não conseguimos explicar. A minha obrigação é cobrar do plenário da Assembleia Legislativa. É alertar o povo do Brasil quem é quem. Você tem um capitão Bolsonaro que não rouba e não deixa roubar. E todo mundo batendo em cima que o Lula já ganhou a eleição. O Lula ficou na cadeia 580 dias. Da cadeia, foi condenado pelos crimes que praticou. Um monte devolveu dinheiro, um monte de gente devolveu dinheiro. Um monte de gente devolveu dinheiro. E não roubaram? Não roubaram? Então essa abstinência está deixando muita gente louca. E vai continuar louca assim. Essas pesquisas, o homem não sai na rua, meu Deus do céu.
O Lula, o cidadão Lula, ancião, não sai na rua. Não consegue ser. Quando vai falar, fala um monte de besteira. Olha, eu queria falar com os meus seguidores do Instagram, dizer para vocês que eu sou um senhor muito jovem. Eu tenho 74 anos do ponto de vista biológico, mas tenho 30 anos de energia e 20 anos de tesão, tá? Só para vocês ficarem com inveja desse jovem que está falando com vocês. Quero agradecer do fundo do coração toda a solidariedade de vocês e dizer para vocês que estou livre para ajudar a libertar o Brasil dessa loucura que está acontecendo no nosso país. É preciso cuidar da educação, cuidar do emprego, cuidar do salário, cuidar da cultura, cuidar do prazer e da alegria. Aliás, a juventude não vive se não tiver prazer, motivação de vida. E é isso que nós temos que oferecer para vocês. Beijos. O cara ficou na cadeia. Ficou na cadeia. Se tem muita gente que gosta dele, porque muito tempo ficou ganhando, ou empregado, então é outro problema. Agora a realidade é essa aí. E tem uma abstinência, assim, de grana. Bolsonaro não rouba e não deixa roubar. Inclusive você, que está me assistindo aí, você aprendeu a ver o que é o Supremo Tribunal Federal. Ninguém sabia o que era. Via aqueles caras lá falando na televisão, de vez em quando, o cara ficava lendo 2 horas lá, porque não sei o que, não sei. Talvez alguém escrevesse pra ele lá, que eles têm, cada um tem, sei lá, 200, 500 assessores lá. Ficava escrevendo lá, ele ficava... E a gente achava que eles eram intelectuais mesmo. Aí chegou o capitão Bolsonaro, o capitão como eu, né? Nós somos amigos de muito tempo, né? E chegou o capitão Bolsonaro e aí o povo começou a ver. Ver o quê? Que essas pessoas são nomeadas. Eles não são juízes togados, o Major Luiz Carlos, que é formado em Direito, o Marcos, que é jornalista formado, Bruno, que é especialista em comunicação, Felipe, que está aqui conosco. Eles não fizeram concurso nenhum. Ele era amigo do rei e foi colocado lá. Entendeu? E agora eles se acham deuses. E o pior de tudo, o cara que o Sarney pôs, sabe o que disse o Sarney? Tinha o Sarney, tinha o Maluf, o Lula já é daquela época. O Lula já é daquela época, era de Sarney, de Lula. Então, o Sarney pôs o cara ficou 20 e tantos, 30 anos lá, o cara saiu agora. Esqueci o nome dele agora, sei lá. O Collor de Mello colocou um primo dele, que é um tal de Mello, que também sai agora. Então, veja, isso aí, no meu modo de ver, coloca mesmo, tem que mudar. Bora, se o cara sai, o cara continua, tem que se mudar a lei, né? Sai o presidente, sai o cara junto, Agora, o cara é nomeado por um cargo vitalício pro resto da vida. E chega lá, faz como o Fachin fez, né? O Lula foi condenado em primeira, segunda instância e chegou lá, simplesmente ele falou que não era para ser julgado em Curitiba, era para ser julgado em Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou todas as condenações contra o ex-presidente Lula. O ministro declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os processos do Triplex, também do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Essa decisão envolve os direitos políticos do ex-presidente, que agora volta a ser elegível. Esse habeas corpus contemplado pelo ministro foi apresentado pela defesa do ex-presidente no dia 3 de novembro. Agora, esse caso vai para uma análise da Justiça Federal do Distrito Federal. Realmente, foi condenado. Em primeira e segunda instância. Primeira, segunda instância. Vários juízes togados aí, juiz de carreira. Sim. E esse pessoal não é juiz de carreira. Sim, chegaram lá e acharam conveniente da QTA, da última forma em todo aquele julgamento. Suspenderam o julgamento. Só como ele é bem velho, ele já está prescrito muita pena. É por causa da idade, mais de 72 anos, então é brincadeira tudo isso aí. Então, pelo menos, você está vendo o que está acontecendo. Você está vendo o que está acontecendo, É importante que você acompanhe. Aí todo mundo ficou sabendo agora o que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. É certo isso? Ou isso aí deveriam ser juízes togados, juiz de carreira, aquele que estudou direito, que se formou, que estudou. Agora não, você nomeia o cara vai lá e faz o que quer. Alexandre de Moraes foi presidente da FEBEM, foi secretário do Alckmin, foi secretário do Kassab, e agora vai ser ministro do Supremo Tribunal Eleitoral. Presidente. Minha humilde opinião. Só isso. Só isso. Então a gente tem que cobrar isso aí.
vejo o Barroso numa reunião com uma deputada, jovem deputada... Tabata do Amaral, ou Tabata Amaral, né? Ela falando, desse jeito o Bolsonaro vai ganhar a eleição. O que nós vamos fazer? Numa reunião. Eu estou muito preocupada com as eleições desse ano. Para mim não é óbvio que a gente já derrotou Bolsonaro. Para mim, essa arrogância, essa falta de diálogo de vários setores podem entregar o poder para o Bolsonaro. E como a Natuza, eu morro de medo do que vai acontecer. Vai ficar muito mais violento para o ativista, para as instituições, para o jornalista sério, para a política que tenta fazer um trabalho sério e diferenciado, porque as ameaças que a gente recebe só vão piorar. Segundo Luiz Roberto Barroso, é preciso mudar essa percepção de que eles já perderam. É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia, nós é que somos os poderes do bem. É preciso enfrentá-los, mas sem a sensação de que nós perdemos. Eles vão julgar? Como eu pus um exemplo até Major Luiz Carlos. E volto a repetir, eu fui julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por um tiroteio com um bandido que matou um tenente Rage, baleou o investigador de polícia Roberto do HPP, baleou o Celso Vendramini, hoje grande advogado, baleou o coronel Gilson Lopes, e falando que ele queria matar 10 da rota e depois ia morrer, eu não deixei ele matar os 10 da rota e eu matei com um tiro na cabeça, tocando um tiro comigo. Fiquei 21 anos para ser julgado, e quando fui julgado eu era deputado. E fui julgado pelo pleno. São 25 senhores desembargadores. Um deles era Álvaro Lazzarini, que inclusive ele assinou o nosso livro aqui. O prefácio do livro. Do Álvaro Lazzarini está no meu livro aqui. Então, o Álvaro Lazzarini, como ele deu aula para mim, na Academia do Barro Branco, ele se jogou suspeito de me julgar. Eu pergunto, alguém que é inimigo do presidente vai julgar um processo do presidente? Alguma coisa está errada de tudo isso aí. Mas então fica aí, vamos continuar nessa luta, né? Agora, o que o Geraldo fez, não dá para acreditar. Porque andei com ele um tempo todo, andei com ele em campanha, fui no palácio, ele era governador, sou deputado, tem que falar com ele. Eu me lembro bem na ocasião quando foi criada a Patrulha Rural, que começou aqueles roubos a fazendas, levando insumos e roubo de gado, invasões do MST, que eu me lembro quando isso foi... O Frederico Dávila não era nem deputado. Ele nos procurou... muito bem colocado, hein? É que o Major, ele é PM, às vezes ele fica com PM, né? Ele faz um relatório do PM. Nós fomos procurados na Assembleia Legislativa por um grupo de fazendeiros, entre ele e o Frederico Dávila, que não aguentava mais assaltos na região de Buri, Itapeva, Avaré e Companhia Bela. Nós fomos procurados. E como fomos procurados a semana passada aí por um UAB aí, um cidadão que mora na Cracolândia, e não conseguia mais sair de casa e nem dormir. E nós fomos lá, Major Luiz Carlos falou com todo mundo, melhorou bem o pedaço dele lá. Entendeu? Então nós fomos procurados lá, então nós fomos levar a reivindicação para o governador, que é a função do deputado. É a função do deputado. E naquela ocasião, o governador era o Geraldo Alckmin, né? Foi abordado o assunto da patrulha rural, o porquê da necessidade de criar o período matutino, vespertino e noturno, porque os roubos eram constantes. E o agronegócio é e sempre será a base da economia brasileira. E só complementando o que o Luiz fala, né? Do agronegócio. Os bandidos chegavam na fazenda 5, 6 horas da tarde, dominava todo mundo, fazendeiro, o administrador, os empregados, prendia tudo num barracão, pegava os tratores, pegava insumo, pegava gado, e quando chegava 5 horas da manhã, ou 6, que o cara conseguia soltar, ou eles liberavam,
o caminhão já estava lá no Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, tinha sumido no mundo, né? E como os tratores não tinham placa, inclusive não tem, ninguém achava mais. Então, por isso nós fomos lá falar com o Geraldo Alckmin, para a criação da patrulha rural. Essa é a verdade, fomos lá falar com ele. É isso, Major Luiz Carlos? Foi, exatamente. Inclusive, ele abraçou a causa, que ele era contra o PT. Isso me causa uma estranheza. O MST. Então, ele era contra tudo, porque havia um movimento sincronizado em torno disso aí, com invasões de terra. O Zé Galinha, lá em Rosana, ele dominava toda aquela parte. Eu vou te cortar de novo. Eu sou muito mal educado, vou cortar o Major Luiz Carlos, porque me deu uma coisa na cabeça agora e peço até para o Bruno pegar aí. O mês passado, aí nós voltamos a liberação para que as pessoas que moram em assentamentos, são terras cedidas pelo governo, e o Bolsonaro está espalhando pelo Brasil inteiro, está dando a propriedade para a pessoa. Aqui em São Paulo foi feito também na Assembleia. Vocês acreditam? E eu até perguntei para os deputados do PT, que eu não entendi, o MST foi lá para a gente votar contra. Até o jornalista se assusta. Dá posse pro poseiro que foi dado. Tá entregando o título e ele não quer? Não quer. Por quê? Porque eles querem ficar. O PT quer que eles fiquem a vida inteira dependendo deles. Então, se tiver liderança do MST, vai ter campanha, não. Você precisa votar aqui nos caras do PT aqui, porque senão vocês vão perder a terra. Então, ele praticamente fica a vida inteira trabalhando nisso aí. Então, o que o Major está falando é verdade. Fomos lá procurar o governador Geraldo Alckmin, que é nossa obrigação. Nós fomos procurados pelos fazendeiros. Nós somos procurados. Né? Essa semana mesmo foi procurado pela Abas, que são os grandes supermercados. Quando ele veio falar comigo, eu chamei o Luiz, há tempos atrás, época de 90 e pouco, nós tivemos vários sequestros de donos de supermercado. Nós fizemos uma reunião com eles nos procuraram. Né? Nós montamos a equipe com o Tenente Engel, que hoje é coronel do CPM-3. Era o Grade. O Grade, Tenente Engel, o Sargento Everaldo, né? Vários policiais para dar proteção. E demos. O Bergamini, um dos Bergamini, ficou 3 meses na mão de sequestradores. 3 meses. Seu Odílio. Né? Fora outros que foram sequestrados. E era comum isso, e nós fizemos um trabalho, que a gente trabalha muito. Então, a gente trabalhando, nós fomos procurar, assim fala bem o Major Luiz Carlos, para criar a patrulha rural. Sim, e voltando também nesse sequestro dos empresários, donos de supermercado, foi um ano, a década de 90 foi terrível para nós, né? A gente trabalhava muito, não tinha horário. Era 2 da manhã, 3 horas da manhã, a gente estava indo. O caso do Bergamini, do Odílio Bergamini, nós trabalhamos o tempo todo com apoio do GRADE, né? E outras organizações ligadas à Polícia Militar e à Polícia Civil, inclusive o antissequestro. Ninguém dormia. Foram 90 dias de sequestros. Né? E outros empresários também, nós tivemos isso, me falha a memória, o nome de um empresário muito grande, uma rede de supermercados, se eu lembrar o nome, não sei, em que filmaram ele, ameaçando de morte. Foi uma tragédia para a família, querendo dinheiro. E o COI lá, foi o mercado do COI? Isso, mas ele pertencia a essa rede do supermercado, eu não me lembro o nome dele. Ele morava aqui num apartamento aqui na região sul. Tivemos na casa dele 22 horas de uma noite para traçar planos de como a gente ia resolver, porque ele estava no sequestro conversar com a família. Ele estava sequestrado. Então tiravam fotos, mandavam ameaçando, etc. Tal. Então existia todo um trabalho. Quero inclusive agradecer à própria Polícia Militar, a Polícia Civil, que irmanado com o gabinete fizemos um trabalho bom. Inclusive há 15 dias atrás, aí que nós fomos procurados pelo AB aí do centro. Sim, né? verdade. Que mudou a Carcolândia lá para onde ele morava, aí
Palácio Princesa Isabel? Então, aí fizemos um trabalho, foi feito contato com a Civil, com a Militar, com a Guarda Municipal. Hoje nós estamos tendo uma operação de vulto ali naquele centro, mas é uma coisa também bastante esquisita, porque o que está acontecendo com a Cracolândia? Ela muda, simplesmente ela muda. Mas é o tráfico, doutor Major Luiz Carlos, é o tráfico. O PSDB não quer mexer com tráfico. Então, como falou o Tarcísio de Freitas, candidato a governador, fizeram um não é um acordo da polícia, é um acordo governamental. Os políticos fizeram. Os políticos fizeram em 93, né, depois da invasão da detenção, quando criou o PCC. Fizeram em 2006, quando foi um dos políticos do PSDB, né? Nagashi Furukawa, secretário, comando de PM, Polícia Civil, foram fazer um acordo com o Marcola dentro da cadeia com a doutora Iracema. Estava vendo ataque, matando policiais aqui nas ruas, civis, militares, bombeiro. E a polícia também encarando. Só que fez Alckmin e Lembo na época? E o Saulo de Castro, secretário de Segurança. Vamos fazer um acordo e parar a guerra. Aí não morre nem gente, como falou o Tarcísio de Freitas, não morre gente de lá e não morre gente de cá. Só que continua até hoje, eles crescendo cada vez mais, e como falou o pré-candidato a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criou uma força política. Em São Paulo tem uma coisa interessante que o paulista não percebe: a associação com o crime organizado. São Paulo fez um pacto com o crime organizado, de não combatê-lo. E por que se optou por não se combater o crime organizado? Porque combater crime organizado dá efeito colateral. E ninguém quer o efeito colateral do combate ao crime. Combater o crime organizado, você tem morte policial, você tem queima de ônibus, você tem assalto a banco, você tem um aumento da percepção de insegurança. O problema é que quando você não combate, o crime cresce e ele se infiltra no poder. E aí ele acaba se tornando força política. Então essa é a opção que vai ter que ser feita. Observe o seguinte: o policial de tropa especial de São Paulo opera hoje com câmera. Eu estive no Haiti, num período bem sensível da missão, que eu fui logo no segundo contingente, num período crítico. A regra de engajamento é definida sempre pelo comandante da cena. Você passa por determinadas situações que você não tem tempo para pegar um telefone e ligar para o Force Commander para saber, general, o que eu vou fazer? Você tem que tomar a decisão. E a câmera ali é uma razão pela qual o policial não toma decisão. E se ele não toma decisão, ele pode pagar com a vida. E se ele toma a decisão, ele depois vai ser afastado da rua, ele vai responder processo. Então, esse policial hoje não está sendo cuidado, não há carinho com ele, não há... E é o cara que está zelando pela nossa segurança. Parabéns, Geraldo Alckmin. Parabéns, Geraldo Alckmin. Parabéns, Geraldo Alckmin, pela criação de Dória. Vossa Excelência criou Dória, Geraldo Alckmin, que grita agora: Lula, 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 defendendo o povo brasileiro, do Brasil, o trabalhador do Brasil. Parece o sindicalista, né? Parece o fundador do PTB lá, Vargas, isso, né? O Getúlio Vargas. O maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! E hoje, vice de Lula. Quando eu falei que eu era vereador, falei, porra, deixa sair candidato Andréa Matarazzo, um bom cara, um candidato bom, preparado. Aí o Geraldo não, ele quis o Dória. Não sei por quê. Amor à primeira vista. Ninguém conhecia o Dória, ele fazia programa de televisão. Que ele fala que tem a carteira, mas ele nunca trabalhou, por não sei como ele foi milionário. Mas no Brasil todo mundo fica milionário, né? É o que trabalha ficar, né? Mas ficou milionário, né? Com aquele negócio dele lá que chama os políticos lá para falar no programa dele, aquelas ondas tudo lá. Então, eu fui nessa daí. Mas aí o que aconteceu? O Geraldo foi traído pelo Dória. Depois o Dória, na campanha,
o Dória já estava apoiando, quando ele viu que o Bolsonaro estava indo bem, o Dória já saiu de perto do Geraldo e foi do Bolsonaro, pedindo, pelo amor de Deus, para que o Bolsonaro recebesse no Rio de Janeiro. O Bolsonaro na cama, esfaqueado. Né? E ele criou o Bolsodória e abandonou o Geraldo. Depois conseguiu tirar o Geraldo, né? Do PSDB, expulsou o Geraldo, o criador dele, a criatura contra o criador. Expulsou o Geraldo Alckmin do partido dele. Olha, aqui você não vai ser nem candidato a governador, que eu não quero. E agora tá aí o traidor do Dória com 1%, querendo ser candidato a presidente da República. Dória que puxou pro partido dele também o candidato Rodrigo Garcia, que hoje está no governo, que também falou na Veja, na primeira entrevista dele na Vejinha, que realmente ele acha meio estranho a Rota estar com câmeras no peito e que ele vai tomar providência com... Tô esperando, hein? Você vai fazer isso porque Tarcísio de Freitas já falou que essa câmera é uma sacanagem pro policial. Depois que puseram a câmera no policial, a polícia travou. Nenhum policial é burro de fazer prova contra ele mesmo, né? Pegando ele correndo atrás de bandido, dando pontapé em bandido, tomando soco e dando soco, né? Ou tomando tiro e dando tiro. Porque às vezes você não pega o tiro que vem de lá, mas você pega o tiro que vai daqui para lá e o cara é encontrado morto lá e você vai ser condenado. Então, vocês conseguiram acabar com a polícia. Eu acredito, Rodrigo Garcia, que foi meu colega, deputado, desde 90. Você não é novo, não. Você não é novo, não, Rodrigo Garcia. Não venha com esse negócio que, como você pôs na Veja, que agora você está sendo reconhecido até na padaria por uma mulher. Você começou, se não me falha a memória, em 94. Se eu errar também, foi em 98. Você é estadual, Kassab Federal, tinha até uma musiquinha. Quem sabe, sabe, vota comigo. Federal é Kassab, estadual é Rodrigo. Federal é Kassab, estadual é Rodrigo. Você foi presidente da Assembleia Legislativa? Criou até um adendo lá na Assembleia. Você foi? Você era secretário do Geraldo Alckmin. Você era secretário do Geraldo Alckmin. Você podia ter feito muita coisa também. Então não é que você é desconhecido. Eu só estou explicando que não é desconhecido. Você vai com a campanha séria do PSDB. Se o povo for votar em você, Rodrigo, vai votar porque você é do PSDB. Não é porque você vai no interior e entrega, com um monte de deputado, e entrega um trator lá, não. Né? Não é por isso. Né? Então você sabe que você é do PSDB. Então nós vamos cobrar. Vão tirar as câmeras ou não? Vai tirar as câmeras dos policiais ou não? Ou vai ficar só na conversa? Vai mexer na secretaria ou continuar os secretários todos, aquele que o Dória colocou lá? O Dória que tem 1%. Talvez esse 1% vá para o Rodrigo também. A gente tem que entender uma realidade. Essas pesquisas aí são feitas onde? Quem vota no Lula e grita Lula? A gente vê onde o Lula vai, os caras ficam gritando Lula ladrão. Pode pegar aí onde você vai, Lula ladrão, Lula pelo lugar na prisão. Lula na cadeia! 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 Peraí, vai chegar uma hora que o cara vai ter que decidir, ué. O Moro foi um macaca. Foi um covarde. Um juiz covarde. Portanto, primeiro que não devia ter se metido em política. Porque política é para profissional, não é para amador. Se ele condenou o Lula, ele devia defender as condenações dele. Precisa falar covarde. Defenda as condenações. Agora, ele que foi ministro do Bolsonaro, ele trai o Bolsonaro xingando o Bolsonaro em vez de ir contra o Lula. Ele trai o Bolsonaro. Traiu e continua traindo. Traiu a Renata Abreu, presidente do Podemos, que levou ele recebeu de braços abertos. O cara ficou 1 mês, 2 lá e se mandou também. É traidor ou não é? Como amigo dele, o Dória Calça Apertada. É ou não é? Então é isso que a gente tem que colocar, não é verdade? Tem que colocar isso aí. Então, aonde vai? A campanha é dura. Será que o Lula vai desistir?
De acordo... Que pesquisa? Olha, honestamente, você só vê votar no PT os caras que foram do PT, ué. Agora, o povo na rua? O povo na rua? Quem que vota? E na hora de decidir, que falava, você vai ter que votar em o capitão Bolsonaro que não rouba e não deixa roubar. E o Lula, ladrão. Porque foi condenado. 2, 3, 4, 6 vezes foi condenado. E depois o Fachin, numa penada, falou, não, ele foi condenado errado. Por que ele não podia ser condenado em Curitiba? Ele tinha que ser condenado em Brasília, sei lá o quê. Foi isso, ninguém anulou a pena. Anularam o processo. Anularam o processo. Essa é a grande verdade. Para colocá-lo na eleição. Para colocar na eleição. Aí vem o problema da urna eletrônica. E eu pergunto, por que a França, a grande democrática França, os caras votam num papelzinho lá? Vocês viram eles votando no papelzinho? Pode pegar lá, Bruno, nosso diretor Bruno aí. Põe lá, você vai ver o Macron voltando lá, a PEN voltando lá com papelzinho. Só a nossa urna, que é uma maravilha. E não pode falar da urna que você vai pra cadeia. Os ministros do Supremo não querem que fale da nossa urna. Mas parece que até o Exército já está fiscalizando, vai fiscalizar, né? Bom, esperamos que pelo menos seja algo honesto, verdade? Para ver quem é quem. Essa é a grande verdade, mas tá aí. A situação é essa, Marcos. Eu só acho estranho o comportamento do Dr. Geraldo Alckmin. Em 2018, ele tem o Lula como Barrabás. Em 2022, transforma o Lula no maior líder da República do Brasil. Eu não entendi, sinceramente. Se ele está esperando o Lula morrer para ele assumir? Tem alguma coisa engendrada desse que eu não consegui entender. Porque, Luiz, eu vou falar uma coisa para você. Eu aprendi uma coisa certa na política. Que eu fui um homem de guerra como você foi. A política é uma guerra sem sangue. O brasileiro é muito passional. Eu falava pro Bruno, nosso diretor aqui, pô, mas, ô Bruno, você vai votar no Bruno Covas? Filho, ele tá ruim na televisão. Pô, veja bem, mas é o problema, meu. Ele tinha condição de fazer campanha? Não tinha, ele nem falava. E que fez o Dória do PSDB? Entregou o terceiro maior orçamento do Brasil, que é a de São Paulo, pro MDB. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast e eu peço a vocês que curta a gente aí, compartilhem no Facebook, nos acompanhem no Instagram e também no YouTube, tá? @Capitão Conte Lopes. Vamos crescer aí a nossa comunidade aí no Instagram, tá? Os seguidores, vamos espalhar mais esse programa e também os pronunciamentos aí do Conte em plenário, tá bom? Então até o próximo programa, fique com Deus e até mais.